Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, amparados pela literatura e também pela mãe de todas as humanidades, de todas as ciências, que é o amor à sabedoria, a filosofia, seja a filosofia política ou a filosofia em geral. Também sempre respaldado pelo discurso acadêmico ou ensaístico e também literário, com certeza, né? Como naturalmente teremos hoje. Quero falar das obras do grande Plínio Salgado, que é muito conhecido pelo seu movimento político, a Ação Integralista Brasileira, mas que foi um grande, exímio escritor, inclusive escritor de romances. E eu quero falar dos romances dele nesse vídeo aqui. Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de dizer que esse canal ele é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência que eles vão pegando livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizando para venda para todo o Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Instagram do Sebo Só Pepitas. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vai surgir um novo interesse, ou vocês vão encontrar algum livro que vocês estão procurando. E o conhecimento é algo que a gente gasta para enriquecer ainda mais. A cultura a gente gasta para ficar mais rico, né? Também vou deixar na descrição desse vídeo o meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros para baixar, os livros de minha autoria. Tem vários ensaios sociológicos, históricos também, principalmente no tocante à questão dos movimentos nacionalistas. Eu tenho um livro chamado Uma História dos Movimentos Nacionalistas, está disponível para baixar o PDF, com fácil conversão para EPUB, se vocês forem ler no Kindle. E também um outro livro que se chama Bellum, A Guerra como Atividade Humana, onde eu analiso as guerras desde a antiguidade até os dias atuais. Também tem minha trilogia de romance histórico, que é As Aventuras de Donoso Bueno. São romances ambientados, o primeiro no final do período escravocrata, da escravidão, também na Revolução de 1924 em São Paulo, tenentista, o segundo na Guerra Civil Espanhola e o terceiro na Rio de Janeiro dos anos 50. Também tem meu livro sobre a Hispanidade, a minha magnum opus, Os Cadarços Brancos, e meus livros de crônicas também. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu blog, vocês podem acessar e baixar lá, certo? Bom, vamos falar sobre o vídeo de hoje. Plínio Salgado nasceu em São Bento do Sapucaí em 22 de janeiro de 1895 e faleceu em 8 de dezembro de 1975. São Bento do Sapucaí é uma cidade no interior paulista, muito próximo à região da Mantiqueira, né? E ele colaborou desde cedo para um jornal lá da sua cidade. Seu pai era um positivista, o pai do Plínio Salgado era um positivista, se não me engano um militar positivista, e sua mãe era descendente de bandeirantes que fundaram, inclusive, várias cidades pelo Brasil afora. Se eu não me engano, ele tinha um parentesco, inclusive, com o Bartolomeu Bueno. E o Plínio Salgado também tinha origens luso-castelhanas, né, portuguesas e espanholas. Mas ele era um sujeito acaboclado do interior de São Paulo, que desde cedo sempre foi muito afeito às letras. E ele foi um autodidata, ele não chegou a cursar nenhum curso, nada, mas foi um jornalista autodidata. Ele contribuiu aqui em São Paulo para os jornais A Gazeta e o Correio Paulistano. E também, posteriormente, na Revista do Brasil. A Revista do Brasil era a revista do Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato era muito entusiasta das suas obras, principalmente, vou falar delas logo mais, a sua obra O Estrangeiro, que foi considerado o primeiro romance modernista, romance em prosa, né? O primeiro romance em prosa modernista do Brasil. O Plínio Salgado também participou da política. Ele começou no Partido Municipalista, e esse municipalismo vai acompanhar muito a sua trajetória política,
Os próprios integralistas, depois eles defendiam muito o municipalismo, né? De 1928 a 1930 ele foi do PRP, Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Paulista, onde ele foi deputado por um tempo, né? Ele funda depois, em 7 de outubro de 1932, a Ação Integralista Brasileira, junto de outros intelectuais, Miguel Reale, Gustavo Barroso. O Plínio Salgado pertenceu à Academia Paulista de Letras. O Gustavo Barroso foi da Academia Brasileira de Letras, né? E o Plínio Salgado da Academia Paulista de Letras, né? Ele funda a Ação Integralista Brasileira, que vai ser o maior movimento de massas do Brasil, um movimento cívico, político, cultural. O maior movimento de massas do Brasil, que abarcou e todas as etnias, né? Inclusive eles eram apoiados pela Frente Negra Brasileira, do Arlindo Veiga dos Santos, da Ação Imperial Patranovista Brasileira. Eu tenho um vídeo sobre o Arlindo Veiga dos Santos, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, um vídeo que eu tenho sobre as ideias que marcham no silêncio, um livro do Arlindo Veiga dos Santos. E depois a AIB entra em extinção com o Estado Novo, depois do putsch integralista, do golpe, tentativa de golpe integralista ao Getúlio Vargas em 1938. O Plínio Salgado vai ser exilado em Portugal e ele volta depois da Segunda Guerra Mundial, com a queda do Getúlio Vargas em 1945-46, e ele vai fundar um outro PRP, que não vai ser o Partido Republicano Paulista, vai ser o Partido de Representação Popular. Partido de Representação Popular que vigorou na democracia populista, né, no período das democracias populistas do Brasil, até 1964, com o AI-2, que extinguiu os partidos políticos por conta do golpe militar, do início do regime militar. E aí o Plínio Salgado, então, vai se filiar à Arena, que era o partido dos militares. E ele chegou a ser deputado também, e até 1974. Aí ele vai falecer em 1975. Ele também foi deputado pelo Paraná e por São Paulo. Na época do Partido de Representação Popular, ele ficou um tempo representando o Paraná, mas depois São Paulo, né? Bom, ele era católico. Dizem que ele fundou a AIB depois que ele visitou o Mussolini, uma viagem que ele fez à Itália. E ele visitou o Mussolini na Itália. Ele voltou com essas ideias de formar um partido no Brasil, que é muito errado a gente associar o integralismo ao fascismo. O integralismo tem as suas jabuticabas, tem as suas peculiaridades nacionais. Na verdade não é, inclusive no livro do Estrangeiro, ele fala dos papagaios que foram mortos, que cantavam o hino fascista. Então ele falava que as ideias estrangeiras não tinham adequação no Brasil. Seu catolicismo vai ser muito influenciado também na sua forma de escrita pelo Jackson Figueiredo e o Raimundo de Farias Brito. Eu tenho um vídeo sobre o Raimundo de Farias Brito, um vídeo sobre ele pelas impressões do escritor e filósofo espanhol Francisco Elias de Terrada. Vou deixar na descrição desse vídeo o link também para essa videoaula, essa resenha que eu falo do Raimundo de Farias Brito, que era cearense, e inclusive pleiteou uma vaga no Rio de Janeiro contra o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha ficou em segundo e ele ficou em primeiro, se eu não me engano, né? E o Euclides da Cunha foi um grande admirador das obras do Plínio Salgado, né? Ou melhor, dizem que o Plínio Salgado, dizem que as obras do Plínio Salgado são tão nacionalistas quanto os sertões de Euclides da Cunha, né? O Plínio Salgado é mais contemporâneo do que o Euclides da Cunha, né? Mas dizem que as obras principalmente o Estrangeiro, né? É uma obra muito semelhante em termos de importância com os sertões do Euclides da Cunha, né? Corrigindo, o Plínio Salgado é mais contemporâneo ao Euclides da Cunha, né? E o Jackson Figueiredo e tudo mais. O Plínio Salgado participou da Semana de Arte Moderna de 1922, ele era muito amigo da Anita Malfatti, a ilustradora Anita Malfatti. Ele encabeçou o movimento da ANTA,
E esse movimento da ANTA vai ter a adesão de Menotti del Picchia, do modernismo, Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo foi um grande admirador das obras do Plínio Salgado também. O Cassiano Ricardo, que escreveu sobre os papagaios, né? Ele era um grande admirador da produção literária do Plínio Salgado, né? Bom, nessa época do modernismo brasileiro, dizem que o Lima Barreto foi um pré-modernista, né? Suas obras como Policarpo Quaresma, Os Brusundangas. Eu tenho um vídeo no canal falando do Lima Barreto também. Ele foi um pré-modernista que já anunciava o tipo de escrita que viria nos anos 20, sobretudo em São Paulo, na Semana de Arte Moderna de 1922. E tinha o movimento da ANTA, que era do verde-amarelismo, o Manifesto Verde-Amarelismo do Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia, e o movimento Pau-Brasil, que era do Oswald de Andrade. O Mário de Andrade escreveu o Macunaíma, né, que ficou muito conhecido, o Macunaíma, mas infelizmente pouco se fala das obras do Plínio, como sobretudo O Estrangeiro, que foi o primeiro romance em prosa modernista. Eles vão ser muito influenciados pelo futurismo também, e aí você tinha o Filippo Tommaso Marinetti, o futurismo do Marinetti, e a Ode Triunfal, escrita pelo Fernando Pessoa com seu heterônimo Álvaro de Campos. Os heterônimos, o Fernando Pessoa tinha seus heterônimos, né? E o heterônimo Álvaro de Campos, que escreveu a Ode Triunfal, que era vangloriavam a máquina, a velocidade, a violência e tudo mais. Embora o Plínio fosse mais puxado para o lado do catolicismo e do nacionalismo. Ele vai ser sempre um exímio nacionalista, principalmente porque ele foi muito influenciado pela filosofia do Raimundo de Farias Brito, católica, da Rerum Novarum, da encíclica papal do Leão XIII, a Rerum Novarum, né, do distributismo, o municipalismo, a função social da propriedade privada, todos esses movimentos, todas essas características do movimento de uma espécie de terceira posição, embora não podemos dizer que era assim na época, né? Esse termo, na época, é um anacronismo, o termo ele surge depois, então é basicamente isso. Só que o Plínio Salgado, ele vai ser não só um grande político e ideólogo, ele também vai ser um grande romancista. E ele escreveu alguns romances, como por exemplo, O Estrangeiro, eu tenho alguns deles aqui, né? O livro do O Estrangeiro foi lançado pela Hélio Limitada, editora, Hélios Limitada, né? Só que depois ele vai ser relançado, algumas obras dele, pela editora do Gumercindo Rocha Dória. Tinha a Garcia Rocha Dória, né? A Garcia Rocha Dória, que era casada com o Gumercindo Rocha Dória. E o Gumercindo Rocha Dória vai lançar alguns livros do Plínio Salgado. Eu tenho o Estrangeiro, né? Que é um livro de 1926, que vai abrir uma série de livros, como por exemplo O Esperado, de 1931, o Estrangeiro de 26, o Esperado de 1931, depois o Cavaleiro de Itararé, que é de 1933, depois A Voz do Oeste, de 1934, aí ele tem o Trepandé, que é dos anos 70, e em 1999 publicaram uma obra póstuma que não foi terminada, que se chama O Dono do Mundo. Essa obra do Plínio Salgado não foi terminada, né? E lançaram em 1999. Esse livro, A Voz do Oeste, vai dar nome a uma editora integralista encabeçada pela filha do Plínio Salgado, Maria Amélia Salgado Loureiro. A Amélia Salgado Loureiro vai lançar então, nos anos 70, 80, 90, vai ter uma editora chamada Voz do Oeste, que publicou vários livros e manifestos integralistas, toda a bibliografia do Plínio Salgado e tudo mais, né? Eu vou me debruçar mais sobre O Estrangeiro hoje, para falar sobre esse livro, que conta a história do Ivan, um imigrante russo,
que vem para o Brasil, e ele procura seu amor, um amor platônico que ele diz encontrar no Brasil depois. Ele é contra o czar, né? Ele é um entusiasta de um movimento contra o czarismo, e aí ele vai contando sobre a ascensão no Brasil, e ele faz uma contraposição entre interior e capital, né? Os que moram no interior e os que moram na capital. Inclusive, esse livro foi muito recebido na época, muito famoso, passado na cidade fictícia de Mandaguari. A cidade fictícia de Mandaguari. Já vou falar do livro propriamente dito, né? Mas vou falar dos outros também. O Esperado é um livro que é basicamente uma espécie de continuação do Estrangeiro, e ele conta a história, ele fala sobre a necessidade de um Messias, de um esperado, alguém que vai vir e organizar todo o movimento nacionalista no Brasil para que o Brasil desperte. É muito associado à figura do próprio Tiradentes, né? A figura messiânica do herói Tiradentes e tal. Só que dizem muitos que esse O Esperado é o próprio Plínio Salgado, né? O próprio Plínio Salgado escrevendo que ele e o movimento de 7 de outubro de 32 é um movimento que precisava de um esperado, de um Messias para organizar o país. O Cavaleiro de Itararé. Itararé era uma batalha que iria acontecer na Revolução de 30, quando o Getúlio Vargas chega ao poder, mas essa batalha não aconteceu em Itararé. Não aconteceu essa batalha, né? Por conta do que o Washington Luiz foi deposto. Então, por conta do Washington Luiz ser deposto, não aconteceu essa batalha. E nesse livro ele vai falando da luta pelo poder. Ele fala dos 18 do Forte de Copacabana, um levante tenentista que aconteceu em 5 de julho de 1922. Eu tenho um vídeo falando sobre os 18 do Forte de Copacabana. Quando eu estive em Copacabana, lá no Forte, eu fiz um vídeo, tá aqui no canal também, sobre os 18 do Forte de Copacabana, né? Ele vai falar da coluna Prestes, que logo depois da Revolução de 1924, do Isidoro Dias Lopes contra o Arthur Bernardes, vai ter a coluna Prestes, que era a coluna Prestes Miguel Costa, tenentista do Luiz Carlos Prestes, né? Ele fala da Revolução de 32, da juventude da Revolução de 32, a Guerra Paulista, né? E ele vai falando sobre vários movimentos militares que aconteceram também na América Latina. O Cavaleiro de Itararé é muito curioso porque tem o Barão de Itararé. Mas o Barão de Itararé é uma figura caricata, né? Que tem uma dessas jabuticabas da história do Brasil. O Barão de Itararé foi uma figura caricata que não deve se confundir com o Cavaleiro de Itararé, que é o do livro do Plínio Salgado. E A Voz do Oeste é um livro muito bacana, que ele vai falar sobre uma bandeira, na época do bandeirismo, do São João del Rei, né, na época do del Rei, do rei, e talvez até da época da União Ibérica, né, de 1580 a 1640, e ele fala de uma bandeira que partiu de São Paulo em busca do Dom Sebastião. Dom Sebastião desapareceu no norte da África lutando contra os mouros, né, contra os marroquinos, os mouros, e ficou vaga o trono em Portugal, e o parente mais próximo era o Felipe II, que assumiu fazendo uma União Ibérica, e na União Ibérica foi o Felipe II, o Felipe III e o Felipe IV, mas essa ideia messiânica também da volta do Dom Sebastião, nesse livro ele fala que o Dom Sebastião estava perdido na América do Sul, e eles vão procurar o Dom Sebastião até as minas de Potosí, as minas de prata de Potosí, na região da Bolívia, né? Então são os bandeirantes procurando o Dom Sebastião, que vão até o Peru e a Bolívia, nas minas de Potosí, aqui da América do Sul. Então, para quem gosta de histórias de bandeirantes, eu sou um grande fã da história dos pioneiros e tudo mais. Um livro de São João del Rei, que ele vai mencionando o São João del Rei e todos os personagens dessas bandeiras. Ele fala da camisa que eles levavam, o manto, o poncho. Ele vai descrevendo a vestimenta dos bandeirantes por conta das árvores que tinham muitos espinhos da Mata Atlântica e tal. Então, para quem gosta desse tipo de história de pioneiros e bandeirantes,
é um livro eu recomendo muito esse livro, né? Bom, ele vai escrever, antes mesmo do Estrangeiro e os demais livros, um livro chamado A Bélgica. E ele também criou a CEP, Sociedade de Estudos Políticos também. Esse livro A Bélgica, dizem, é um livro anterior mesmo a esses outros livros do Plínio Salgado. O Plínio Salgado foi um poeta também, que escreveu a famosa Canção das Águias, né? Um poema muito belo também, na sua época de escritor de poesias, né? Mas o Estrangeiro, ele vai falar de Carmine Mondolfi. Carmine Mondolfi é um imigrante que enriquece graças ao próprio trabalho, né? E o que ele fala da providência da natureza e tudo mais. E ele vai falar também do Nhô Idalécio e do Zé Candinho. O Nhô Idalécio é um corajoso domesticado pela vida, né? Indomável e tudo mais. O Zé Candinho ele é um caboclo que não está muito afeito ao trabalho, às coisas da vida e tudo mais. São dois caboclos. Ele vai falar das raças que se fundem no Brasil, formando uma raça nova, que é o mestiço, que é aquilo que o José Vasconcelos, no México, chamava de raça cósmica e tudo mais. Ele vai contando sobre esses fatos, né? E ele vai falar mas o principal do livro é a história do Ivan. O Ivan é um imigrante russo que vem para o Brasil. Ele estava em busca de sua amada, e ele vem para o Brasil e ele era contra o czar, e aí ele vai falando das ideologias anarquistas e comunistas que vieram através dos imigrantes para o Brasil, né? E ele vai contar a história desse Ivan. O Ivan se torna um milionário, se torna um grande empresário, que vai para a capital paulista, e depois de um certo momento ele encontra o seu grande amor. Ele diz encontrar, né, o seu grande amor. Só que aí, sendo rejeitado, ou com diversas adversidades e tudo mais, no final do livro, já vou falando que tem spoiler nesse comentário, no final do livro ele vai se suicidar e botar veneno na água e na comida, se não me engano, de todos os seus empregados na fábrica, e todos eles vão morrer. Os seus empregados vão morrer nas fábricas, né? E um fato que prova que o integralismo não é exatamente igual ao fascismo italiano, é que ele fala que no momento do livro, eles matam vários papagaios que cantavam a canção Giovinezza. Giovinezza, que era o hino do Mussolini, né? O hino fascista, Giovinezza, se não me engano é Juventude, né? Se chama, né? Giovinezza. Então, é uma prova de que o Plínio Salgado, embora ele tenha se inspirado, quando ele vai à Itália de Mussolini, ele entrevistou o Mussolini também, tenha se inspirado nesse movimento para criar a ação integralista brasileira, na verdade, ele fez um movimento típico brasileiro, cívico, político, cultural, de massas brasileiro, né? Que não existia em outro lugar. Eles tentaram fazer várias tentativas culturais, tinha o vô índio, né? Que era o vô índio, um Papai Noel verde também, que tinha roupa verde. Dizem que esse livro, O Estrangeiro, no momento que está no interior de São Paulo, é inspirada na cidade fictícia de Mandaquari, que era da região araraquarense, e o Plínio Salgado esteve em Araraquara quando ele viu uma espécie de afluente, se eu não me engano, do rio São Francisco. Eu não lembro exatamente qual rio que era, mas ele teve um insight, a ideia de se usar a saudação Anauê. A saudação Anauê é "Você é meu irmão" em tupi, que depois acabou sendo a famosa saudação Anauê do movimento integralista, né? Tinha as províncias do Brasil, que eles chamavam de províncias e não de estados, né? E tinha a província do mar. A província do mar era dos marinheiros, né? Porque tinha muita gente da marinha no movimento integralista e tudo mais. O Estrangeiro também vai contar sobre o perigo da estrangeirização do Brasil.
esse livro aqui do primeiro romance modernista, porque no Brasil, naquela época, se recebia muitos estrangeiros. Ele vai falar dos filhos de italianos, de espanhóis, de portugueses, de libaneses, de nipônicos, japoneses, que se misturavam com os caboclos e mulatinhos, que ele fala no livro, né? Os caboclos, que seriam os caipiras, paulistas e de outros lugares também, e os mulatinhos, né? Os mulatinhos que seriam os descendentes dos escravizados. A gente não usa mais essa palavra mulato, mas naquela época que ele escreve o livro, nesse contexto do estrangeiro, ele ainda usa esses termos que hoje são ultrapassados, né? Bom, além desses romances do Plínio Salgado muito famosos, né? O Estrangeiro, de 26, O Esperado, de 31, O Cavaleiro de Tararé, de 33 e A Voz do Oeste, de 34, também O Dono do Mundo, dos anos 90, ele também escreveu um livro muito famoso que se chama A Vida de Jesus. E o padre Leonel Franca teceu muitos elogios a esse livro, A Vida de Jesus, do Plínio Salgado, que também foi um teólogo, além de jornalista, deputado e intelectual brasileiro, ele também foi teólogo. E eu tenho outro livro dele também, que se chama Como Surgiram as Cidades no Brasil. Esse é um livro muito interessante, principalmente para quem gosta de sociologia, porque ele vai explicando o surgimento das cidades no Brasil, e ele vai pegando, abarcando desde a chegada dos portugueses e das velas de Martim Afonso de Souza aqui no litoral paulista, né? Subindo a muralha e fundando a cidade de Piratininga, São Paulo de Piratininga, dos jesuítas como Anchieta, e depois ele vai falando do surgimento das cidades também no Nordeste brasileiro e tudo mais. Então é muito interessante esse livro, Como Surgiram as Cidades do Brasil, que eu recomendo veemente para quem gosta de sociologia, né? Bom, eu separei aqui a Canção das Águias, na época de poesia, o poema escrito por Plínio Salgado, que também foi poeta, né? Não só poeta em prosa, como nos livros modernistas, mas também poeta de rimas, né? E eu vou ler aqui a Canção das Águias. Eleva-te no azul, corta-o serena e forte, rasga o seio a amplidão, embriaga-te no arrojo do voo triunfal. Deixa que estruja o norte, que o mar rebente em fúria e levante do bojo as potências revés e as ciladas da morte. Atira-te no espaço, e, se um dia, singrando os céus, vieres de rojo, rota as asas de aço, ferido o coração, a alma descrente, não te abata o cansaço do oceano, atro e fatal, não te sorva a torrente, grite, forceja, anseia o combate em pluta, morre a lutar e morre na luta, mas antes de morrer, tenta ainda voar. Morre na luta, mas morre a lutar e não foge à luta. Morre na luta, mas tenta ainda voar. Aí uma banda Zurzir, que era uma banda nacionalista, fez uma música alterando um pouco a letra do poema para ser mais musical e tudo mais, que é a música Canção da Águia, né? E muito bonita esse poema, que faz uma alusão às nações que morrem a lutar, mas não morrem na luta, né? Tenta ainda voar, tenta ainda ascender, a crescer. Aí tem a mitológica Fênix e tal, que renasce das cinzas e tudo mais, e todas essas analogias, tá certo? Bom, então eu recomendo veemente os livros de Plínio Salgado, os romances de Plínio Salgado. São romances brilhantes para quem gosta da época do modernismo e tudo mais, e que mostra que o Plínio Salgado não era só um político, ele também foi um grande, e jornalista, né? Ele também foi um grande exímio escritor de romances, tá certo? Bom, então é isso. Vou de novo promover o meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem os meus livros lá no meu blog. E eu peço encarecidamente, leia os livros, vem aqui, deixa nos comentários o seu feedback, a sua crítica negativa ou construtiva, sempre é muito positiva para o meu trabalho, né? A crítica de vocês faz com que eu melhore sempre a minha escrita e o meu trabalho, tá certo?
Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema e vamos sempre promover, sobretudo, a literatura nacional. Valeu, gente! Grande abraço!